81. Quem são os atores das políticas públicas que apresentam reivindicações e participam da formulação e implementação de políticas, promovendo a integração dos interesses da sociedade com o sistema político? A. Apenas os dirigentes políticos que tomam decisões finais sobre políticas públicas. B. Somente as instituições estatais que têm autoridade legal para criar e implementar políticas públicas. C. Grupos de interesse e ONGs, excluindo qualquer participação do setor público ou privado. D. Todas as pessoas, grupos ou instituições, sejam estatais ou privadas, que direta ou indiretamente participam da formulação e implementação de políticas públicas. E. Apenas instituições privadas que têm recursos financeiros para influenciar as decisões políticas. Resposta. D. Todas as pessoas, grupos ou instituições, sejam estatais ou privadas, que direta ou indiretamente participam da formulação e implementação de políticas públicas. Esta afirmação correta reflete a ampla gama de atores que podem estar envolvidos nas políticas públicas. Isso inclui cidadãos, grupos de interesse, ONGs, instituições estatais, empresas privadas e outros agentes que, de alguma forma, apresentam reivindicações, influenciam e participam dos processos de formulação e implementação de políticas públicas. 82. Qual é a principal diferença entre os atores estatais e os atores privados nas políticas públicas? A. Atores estatais são exclusivamente da sociedade civil, enquanto atores privados são exclusivamente do governo. B. Atores estatais têm um vínculo direto com a administração do Estado, enquanto atores privados procedem da sociedade civil e não possuem vínculo direto com a administração do Estado. C. Atores estatais e privados desempenham funções idênticas na formulação de políticas públicas. D. Atores estatais são responsáveis por influenciar as decisões políticas, enquanto atores privados implementam as políticas. Não há diferença significativa entre atores estatais e privados nas políticas públicas. Resposta. B. Atores estatais têm um vínculo direto com a administração do Estado, enquanto atores privados procedem da sociedade civil e não possuem vínculo direto com a administração do Estado. Atores estatais, como órgãos governamentais e funcionários públicos, fazem parte da administração do Estado e têm autoridade legal e responsabilidade direta na formulação e implementação de políticas públicas. Atores privados, como empresas, ONGs, grupos de interesse e cidadãos, não têm um vínculo direto com a administração do Estado, mas podem influenciar e participar do processo de políticas públicas através de lobby, advocacia, participação em consultas públicas, entre outros meios. 83. Qual das seguintes afirmações melhor descreve o conceito de coordenação entre os poderes na República Federativa do Brasil? A. A coordenação entre os poderes é desnecessária, pois cada poder deve operar de maneira totalmente independente. B. O sistema de freios e contrapesos permite que cada poder limite ou verifique os outros, prevenindo abusos e garantindo equilíbrio, como o poder do Presidente da República de vetar leis aprovadas pelo Congresso Nacional e o poder do Judiciário de declarar inconstitucionalidade de leis ou atos. C. A coordenação entre os poderes só é necessária em casos de emergência nacional. D. Apenas o Judiciário tem a capacidade de limitar os outros poderes, sem interferências do Executivo ou Legislativo. E. O Legislativo tem a responsabilidade exclusiva de coordenar todos os outros poderes, sem necessidade de verificação mútua. Resposta. B. O sistema de freios e contrapesos permite que cada poder limite ou verifique os outros, prevenindo abusos e garantindo equilíbrio, como o poder do Presidente da República de vetar leis aprovadas pelo Congresso Nacional e o poder do Judiciário de declarar inconstitucionalidade de leis ou atos. Essa afirmação melhor descreve o conceito de coordenação entre os poderes na República Federativa do Brasil. O sistema de freios e contrapesos, checks and balances, é fundamental para garantir que nenhum dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, exerça domínio absoluto, promovendo a cooperação e a supervisão mútua para prevenir abusos de poder e assegurar a harmonia e o equilíbrio dentro do governo. 84. Qual dos seguintes desafios pode surgir na coordenação entre os poderes da República Federativa do Brasil? A. A ausência de qualquer necessidade de interação entre os poderes. B. Conflitos decorrentes de interpretações divergentes da Constituição ou dos limites de autoridade de cada poder. C.
A eliminação completa do sistema de freios e contrapesos. D. A incapacidade dos poderes legislativo e judiciário de interferirem nas ações do executivo. E. A inexistência de crises que exijam respostas rápidas e eficientes. Resposta. B. Conflitos decorrentes de interpretações divergentes da Constituição ou dos limites de autoridade de cada poder. Este é um desafio significativo na coordenação entre os poderes da República Federativa do Brasil. As diferentes interpretações da Constituição ou dos limites de autoridade de cada poder podem levar a conflitos e impasses que dificultam a governabilidade e a implementação de políticas públicas eficazes. O sistema de freios e contrapesos depende da cooperação e do entendimento mútuo entre os poderes, e divergências interpretativas podem ameaçar esse equilíbrio. 85. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a distinção entre vencimento, remuneração, provento e pensão de acordo com a legislação federal? A. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, enquanto remuneração inclui vantagens pecuniárias adicionais mais vencimento. Provento refere-se à retribuição pecuniária de servidores aposentados, e pensão é o benefício pago aos dependentes do servidor falecido. B. Vencimento e remuneração são termos intercambiáveis que se referem à retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Provento é a retribuição pecuniária de servidores aposentados, enquanto pensão é o benefício pago aos dependentes do servidor falecido. C. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, enquanto remuneração inclui apenas vantagens pecuniárias adicionais. Provento refere-se à retribuição pecuniária de servidores aposentados, e pensão é o benefício pago aos servidores falecidos. D. Vencimento é exclusivamente a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, enquanto remuneração engloba todas as vantagens pecuniárias, incluindo vencimento. Provento e pensão são termos intercambiáveis que se referem à retribuição pecuniária de servidores aposentados. E. Vencimento e remuneração são termos intercambiáveis que se referem à retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Provento é a retribuição pecuniária de servidores ativos, enquanto pensão é o benefício pago aos servidores falecidos. Resposta. A. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, enquanto remuneração inclui vantagens pecuniárias adicionais mais vencimento. Provento refere-se à retribuição pecuniária de servidores aposentados, e pensão é o benefício pago aos dependentes do servidor falecido. Vencimento é a retribuição pecuniária básica pelo exercício do cargo, remuneração inclui vencimento e vantagens pecuniárias adicionais, provento é a retribuição pecuniária dos servidores aposentados e pensão é o benefício pago aos dependentes do servidor falecido. 86. L. Lopes Meireles, em sua obra clássica sobre direito administrativo, distingue diversas vantagens pecuniárias, indique a incorreta. A. Vencimento, remuneração básica do cargo efetivo. B. Salário. É geralmente usado para descrever a remuneração de empregados no setor privado. C. Remuneração, conjunto do vencimento e vantagens pecuniárias permanentes. D. Provento, pagamento recebido pelos inativos. E. Adicional, acréscimos concedidos ao vencimento do servidor pelo desempenho de funções especiais, como encargos de chefia, funções de confiança ou condições especiais de trabalho. Resposta. É. Adicional, acréscimos concedidos ao vencimento do servidor pelo desempenho de funções especiais, como encargos de chefia, funções de confiança ou condições especiais de trabalho. Adicional, acréscimo pecuniário ao vencimento ou salário base por tempo de serviço, insalubridade, periculosidade, entre outros. Gratificação, acréscimos concedidos ao vencimento do servidor pelo desempenho de funções especiais, como encargos de chefia, funções de confiança ou condições especiais de trabalho. 87. De acordo com a Constituição Federal, qual dos seguintes objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil está diretamente relacionado à promoção da diversidade étnico-racial? A. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. B. Garantir o desenvolvimento nacional. C. Erradicar a pobreza e a marginalização. D. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. E. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Resposta.
É promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Este objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, conforme estabelecido na Constituição Federal, está diretamente relacionado à promoção da diversidade étnico-racial e à garantia de igualdade e respeito a todas as pessoas, independentemente de suas características pessoais. 88. Qual tipo de racismo se caracteriza pela exclusão de pessoas dos lugares de tomada de decisão, aniquilação de seus espaços, deslegitimação de suas falas e desqualificação de seus membros? A. Racismo institucional. B. Racismo estrutural. C. Racismo religioso. D. Racismo ambiental. E. Racismo cultural. Resposta. B. Racismo estrutural. O racismo estrutural se caracteriza pela exclusão sistemática de pessoas de certos grupos raciais dos lugares de tomada de decisão, a aniquilação de seus espaços, a deslegitimação de suas falas e a desqualificação de seus membros. Esse tipo de racismo está enraizado nas estruturas sociais, políticas e econômicas, perpetuando desigualdades e injustiças ao longo do tempo. 89. De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, qual das seguintes afirmações é correta sobre a investidura em cargo ou emprego público? A. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. B. A investidura em cargo ou emprego público pode ser feita sem a necessidade de concurso público. C. O prazo de validade do concurso público pode ser de até 5 anos, prorrogável por igual período. D. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos. E. Os aprovados em concurso público têm prioridade de convocação sobre novos concursados apenas durante o prazo de validade do concurso. Resposta. A. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Esta afirmação está em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal do Brasil, que estabelece a regra geral para investidura em cargos ou empregos públicos, exigindo a realização de concurso público como forma de seleção. No entanto, há exceções para nomeações em cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, conforme previsto em lei. 90. De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, qual dos seguintes direitos relacionados aos servidores públicos está previsto? A. Direito ao recebimento de gratificações sem critérios definidos. B. Direito de exercer greve sem restrições. C. Reserva de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência. D. Contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. E. Fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos por meio de decreto presidencial. Resposta. C. Reserva de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência. O artigo 37 da Constituição Federal prevê a reserva de vagas em concursos públicos para pessoas portadoras de deficiência, como uma medida de inclusão e garantia de igualdade de oportunidades no acesso aos cargos e empregos públicos. Essa reserva varia de acordo com a proporção da população e é estabelecida em lei. 91. Qual é o objetivo principal das diferentes abordagens teóricas que exploram as relações entre Estado, mercado e sociedade civil organizada? A. Entender como as interações entre Estado, mercado e sociedade civil organizada moldam a governança de direita. B. Considerar a influência do neoliberalismo e do neoestatismo nas políticas privadas. C. Apoiar a importância da interação entre os elementos na governança universal. D. Subestimar o papel do Estado na regulação das relações de mercado e na promoção do bem-estar social. E. Reconhecer as implicações das políticas neoliberais e neoestatais na economia e na sociedade. Resposta. E. Reconhecer as implicações das políticas neoliberais e neoestatais na economia e na sociedade. As diferentes abordagens teóricas que exploram as relações entre Estado, mercado e sociedade civil organizada têm como objetivo principal analisar e compreender as implicações das políticas neoliberais e neoestatais na economia e na sociedade.
Isso inclui entender como esses elementos interagem, como são afetadas as políticas públicas, a distribuição de recursos, o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. 92. Qual é o papel do Estado nas três funções descritas no contexto macroeconômico keynesiano? A. A função alocativa visa reduzir a intervenção estatal na alocação de recursos, priorizando a eficiência do mercado. B. Na função distributiva, o Estado busca concentrar a riqueza em determinadas camadas da sociedade, promovendo a desigualdade social. C. A função estabilizadora implica que o Estado deve se abster de qualquer intervenção na economia para permitir que o mercado se autorregule. D. O Estado desempenha um papel ativo na alocação de recursos, redistribuição de renda e estabilização da economia, por meio de políticas fiscais e orçamentárias. E. O Estado deve limitar sua atuação apenas à função estabilizadora, garantindo a estabilidade econômica sem interferir nas questões de distribuição de renda. Resposta. D. O Estado desempenha um papel ativo na alocação de recursos, redistribuição de renda e estabilização da economia, por meio de políticas fiscais e orçamentárias. No contexto macroeconômico keynesiano, o Estado desempenha três funções principais. Função alocativa. O Estado intervém na economia para corrigir falhas de mercado e promover a eficiência na alocação de recursos, através de investimentos públicos, regulação e políticas de desenvolvimento. Função distributiva. O Estado intervém para redistribuir a renda e a riqueza, através de políticas fiscais progressivas, programas sociais e de bem-estar, buscando reduzir as desigualdades sociais. Função estabilizadora. O Estado atua para estabilizar a economia, suavizando os ciclos econômicos, controlando a inflação e o desemprego, e promovendo o crescimento econômico sustentável, por meio de políticas monetárias e fiscais, como o controle da taxa de juros, políticas de gastos e impostos. 93. Qual é o documento que consolida formalmente as informações desenvolvidas no processo de planejamento, representando o limite da formalização desse processo e uma visão estática das decisões a serem tomadas, levando em consideração a relação custo-benefício? A. Previsão. B. Projeção. C. Predição. D. Premonição. E. Plano. Resposta. E. Plano. O plano é o documento que formaliza as informações desenvolvidas no processo de planejamento. Ele representa uma visão estática das decisões a serem tomadas, consolidando as metas, objetivos, estratégias e ações a serem implementadas em um determinado período de tempo. O plano leva em consideração a relação custo-benefício das decisões e serve como guia para a execução das atividades planejadas. 94. O papel do planejamento estratégico é: A. Executar imediatamente as estratégias definidas sem considerar os diferentes níveis organizacionais. B. Desenvolver estratégias táticas independentes de planos operacionais para alcançar os objetivos básicos da empresa. C. Definir o como fazer para a execução das estratégias, garantindo a implementação eficaz. D. Assegurar que os diferentes níveis organizacionais participem apenas da definição do o que fazer na estratégia empresarial. E. Centralizar a definição e execução do planejamento estratégico apenas no nível operacional da organização. Resposta. C. Definir o como fazer para a execução das estratégias, garantindo a implementação eficaz. O papel do planejamento estratégico é definir não apenas o que fazer, ou seja, as metas e objetivos a serem alcançados, mas também o como fazer, ou seja, as estratégias e planos de ação necessários para atingir esses objetivos de maneira eficaz. O planejamento estratégico considera os diferentes níveis organizacionais e envolve a participação de diversos stakeholders na definição das estratégias. 95. Qual é uma característica essencial da competição? A. A competição envolve a disputa por bens escassos e é regulada por regras aceitas pelas partes. B. Na competição, os recursos disponíveis são abundantes e ilimitados. C. Os participantes da competição buscam a igualdade de resultados, evitando disputas. D. A competição sempre envolve a cooperação entre os participantes. E. A competição é exclusivamente restrita a jogos esportivos e não se aplica a outros contextos sociais. Resposta.
A competição envolve a disputa por bens escassos e é regulada por regras aceitas pelas partes. A característica essencial da competição é que ela envolve a disputa por recursos escassos ou objetivos desejados, sejam eles materiais, como dinheiro ou território, ou imateriais, como prestígio ou reconhecimento. Além disso, a competição geralmente é regida por regras ou normas que são aceitas pelos participantes e que estabelecem os limites e os procedimentos da disputa. Essas regras ajudam a garantir que a competição seja justa e equitativa. 96. Qual é uma característica fundamental do conflito? A. Conflitos envolvem disputas pelo acesso e distribuição de recursos escassos, como riqueza, poder e prestígio. B. Conflitos são exclusivamente violentos e nunca resolvidos de forma pacífica. C. O conflito ocorre apenas entre indivíduos e não entre grupos ou organizações. D. O conflito sempre leva à cooperação total entre os envolvidos. E. Os conflitos são geralmente evitados para manter a harmonia social, mesmo quando há diferenças de interesse. Resposta. A. Conflitos envolvem disputas pelo acesso e distribuição de recursos escassos, como riqueza, poder e prestígio. O conflito é caracterizado pela oposição de interesses, objetivos ou valores entre duas ou mais partes. Essas disputas podem surgir de diferentes necessidades, desejos ou percepções sobre uma determinada situação. Muitas vezes, os conflitos envolvem a competição por recursos limitados, como dinheiro, território, poder ou reconhecimento. Portanto, uma característica fundamental do conflito é a luta pela obtenção ou distribuição de recursos escassos. 97. Qual é a finalidade da taxa de prevalência? A. Medir a incidência de uma doença em uma população durante um determinado período. B. Medir a proporção de uma população que apresenta uma determinada doença num lapso de tempo, incluindo os casos de cura, óbito e emigração. C. Medir a proporção de uma população que apresenta uma determinada doença em um momento específico. D. Estimar o risco de uma população adquirir uma doença em um determinado período de tempo. E. Avaliar a taxa de mortalidade associada a uma doença específica. Resposta. C. Medir a proporção de uma população que apresenta uma determinada doença em um momento específico. A taxa de prevalência é uma medida epidemiológica que indica a proporção de indivíduos em uma população que tem uma determinada doença em um momento específico. Ela não considera o tempo decorrido desde o início da doença, mas sim a presença da doença em um ponto no tempo. 98. Qual é a finalidade da taxa de letalidade? A. Medir a proporção de uma população que falece devido a uma doença específica em um determinado período de tempo. B. Estimar o risco de uma população adquirir uma doença em um determinado período de tempo. C. Medir o risco de morte por todas as causas em uma população de um dado local e período. D. Avaliar a proporção de casos de uma determinada doença que resultam em morte durante um período específico. E. Medir o risco de morte por determinada causa, num dado local e período. Resposta. D. Avaliar a proporção de casos de uma determinada doença que resultam em morte durante um período específico. A taxa de letalidade é uma medida epidemiológica que indica a proporção de casos de uma determinada doença que resultam em morte durante um período específico. Geralmente, é expressa como uma porcentagem. Essa medida é importante para entender o quão fatal uma doença pode ser em uma determinada população. 99. Qual das seguintes expressões é mais comumente usada para se referir aos direitos universais inerentes a todos os seres humanos? A. Direitos civis. B. Direitos fundamentais. C. Direitos individuais. D. Liberdades públicas. E. Direitos humanos. Resposta. E. Direitos humanos. Direitos humanos é a expressão mais comumente utilizada para se referir aos direitos universais inerentes a todos os seres humanos, independentemente de nacionalidade, sexo, origem étnica, cor, religião, língua ou qualquer outra condição. Esses direitos são fundamentais para garantir a dignidade, liberdade e igualdade de todas as pessoas. Eles são consagrados em documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948.
Sem qual distinção de significado entre os termos direitos do homem e direitos do cidadão na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a. Os direitos do homem referem-se aos direitos políticos, enquanto os direitos do cidadão referem-se aos direitos individuais, b. Os direitos do homem são inerentes à condição humana, enquanto os direitos do cidadão são direitos sociais, c. Os direitos do homem são direitos civis, enquanto os direitos do cidadão são direitos fundamentais. D. Os direitos do homem pertencem ao indivíduo enquanto tal, enquanto os direitos do cidadão pertencem ao indivíduo enquanto ser social perante o Estado. E. Os direitos do homem são direitos individuais inerentes à condição humana, enquanto os direitos do cidadão são direitos políticos relacionados à condição de viver em sociedade perante o Estado. Resposta: os direitos do homem são direitos individuais inerentes à condição humana, enquanto os direitos do cidadão são direitos políticos relacionados à condição de viver em sociedade perante o Estado. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, os direitos do homem eram considerados como aqueles inerentes a todos os seres humanos, independentemente de sua posição na sociedade. Eles incluem direitos naturais, como liberdade, propriedade e segurança. Por outro lado, os direitos do cidadão referiam-se aos direitos políticos específicos concedidos aos cidadãos de um Estado, como o direito de votar e participar do governo. Essa distinção refletia a ideia de que os direitos básicos da humanidade deveriam ser universais, enquanto os direitos políticos e civis específicos poderiam ser concedidos ou restringidos de acordo com a cidadania.